Tive muita ajuda, né, de outras pessoas também. Eu dependo muito dele, da entrega dele, do que ele me dá em troca para responder a isso. Então, Sim. o nosso trabalho já é um trabalho sempre muito coletivo, né? Quando eu falo um pouco sobre o tema da peça, tem gente que tem muito medo de assistir. Então, primeiro, queria super te agradecer por estar aqui tirando um tempinho para falar com a gente. Muito obrigada. Imagina, o prazer é meu estar aqui com vocês. A gente vai começar assim falando do assunto do momento. Você já estreou, né, o seu primeiro monólogo, Sim. que é Baby, Você Precisa Saber de Mim, né? E aí eu queria saber, antes de qualquer coisa, como é possível roteirizar, dirigir e atuar ao mesmo tempo, porque pra mim isso parece impossível. Não, é quase uma missão impossível mesmo, assim. Mas eu tive muita ajuda, né, de outras pessoas também. Eu tenho o Rodrigo Frampton, que dirige comigo esse espetáculo. A adaptação do texto, o texto ele originalmente foi escrito para 4 atores. E aí depois, durante a pandemia, a gente achou que seria legal, porque a gente estava meio sem trabalho, sem saber o que fazer e tal. A gente resolveu adaptar para um monólogo. Aí eu adaptei junto com o Franz Kepler, que é um autor que eu chamei falei, Franz, me ajuda, porque o texto era meu, mas eu já estava muito viciado no texto, né? Porque eu tinha escrito para 4 atores. E aí eu queria transformar aquilo num monólogo, então ele entrou para ajudar. Então eu estou muito bem assessorado, apesar de estar em várias frentes. Tem várias ajudas aí. Tenho várias ajudas, porque realmente é diferente você, quando eu dirijo, por exemplo, eu dirigi uma série recentemente que eu atuo e dirijo, mas é diferente porque eu consigo revisar, no teatro não, né? Então a gente, em alguns ensaios, eu pedi para filmar, então assisti, para dar palpite, mas depois eu entreguei e confiei um pouco também no olhar do outro. Sim. E como é que é pra você? É que assim, eu sou bem ansiosa, eu tenho um pouco de dificuldade de confiar o meu trabalho a outra pessoa. Como foi pra você isso, sabe? De ter que confiar e entender que não cabe tudo a você, que tá tudo bem outra pessoa... Eu também sou um cara que gosta de estar meio que à frente de tudo, assim, né? Eu tenho muita dificuldade também de delegar, mas ao mesmo tempo faz parte da minha profissão trabalhar em grupo, né? Trabalhar em conjunto. Então, não especificamente no monólogo, mas em qualquer outro espetáculo que eu tenha mais um colega em cena, eu dependo muito dele, da entrega dele, do que ele me dá em troca para responder a isso. Então, o nosso trabalho já é um trabalho sempre muito coletivo, né? Então, mesmo quando eu estou dirigindo, quando eu estou fazendo, sei lá, TV ou série, qualquer coisa assim, isso é um trabalho coletivo, né? A gente entra com uma parte e você tem que contar que todo mundo vai fazer. É quase a entrada da escola de samba na avenida, assim, sabe? Cada um costura uma parte da roupa e na hora que você vê a coisa acontece. Mas é um trabalho coletivo. Então, eu gosto muito de trabalhar com gente, assim. E ao mesmo tempo que tenho dificuldade em delegar e de soltar as rédeas das coisas, porque eu gosto de ter o controle, é muito importante também você, quando você está trabalhando com artistas que você admira, né? Sei lá, figurinista, o cenógrafo. Então cada um entra com o seu e se você estiver aberto a isso também a coisa acho que acontece. Né? Sim, é que sozinha a gente não faz nada, né? Precisa sempre ter ajuda e apoio. É muito bom saber que você pode confiar e admirar o trabalho do outro e daí todo mundo junto, porque às vezes a pessoa traz um olhar que você não tem sobre aquilo, né? Sim, é verdade. Então você às vezes se você trabalha sempre com as mesmas pessoas ou sempre fazendo você tudo sozinho, o seu olhar também fica um pouco viciado e você acaba você não fazendo sempre igual, né? Você faz sempre mais do mesmo, assim. Sim. Então é legal também você se desafiar a partir do olhar do outro. Né? Quando eu estava ensaiando esse espetáculo, eu fiz alguns ensaios abertos na minha casa, no quintal da minha casa. Que legal. E aí eu convidei algumas pessoas de diversas áreas, assim. Então, amigos, desconhecidos, a Cidinha foi, por exemplo, minha assessora. E aí eu dividi muito com eles, assim, porque eu queria ouvir a opinião deles. Que legal. E a partir disso também transformar o que eu estava fazendo, porque eu estava com um olhar muito fechado dentro da pandemia, ensaiando dentro de casa. Então, foi muito importante, porque as pessoas também trouxeram histórias delas, né? Ah, eu vivi isso. Ah, tem uma coisa que podia ser legal. Por que naquela hora você não esconde o cigarro? Não sei o quê. Então, tem algumas coisas que eu fui pensando e fui adquirindo, anexando ali no projeto. Nossa, muito legal isso de você abrir para pegar a opinião e as ideias das outras pessoas, é muito importante. E eu queria saber de onde que veio a ideia de fazer essa peça, de construir essa peça, a história mesmo, de onde que surgiu? Então, essa história dessa peça, do Baby, é o primeiro texto que eu escrevo
baseado em fatos reais. Que legal. Então, eu falo que é uma autoficção, né? É um estilo de teatro que as pessoas têm feito ultimamente, que chama autoficção, que é uma mistura de ficção com realidade. Então, é quase o doc-fic, assim, que a gente assiste, sabe? Você emprestar um pouco histórias suas para construir uma narrativa, né? Então, por exemplo, Denise Fraga, ela faz isso com histórias dos outros. Ela constrói muitas narrativas, ela fez isso no Retrato Falado, por exemplo. Sim. Ela tem uma peça que ela fala disso. Esse meu espetáculo especificamente são histórias minhas de pessoas próximas de mim, assim. Então, eu parti de um tema que era o luto, que foi eu perdi minha mãe há 14 anos atrás. E a partir desse luto eu resolvi construir uma narrativa ficcional. Então eu fui juntando, por exemplo, o Rodrigo, que é o cara que dirige comigo, ele também perdeu a mãe dele no mesmo período que eu perdi, assim, há uns 12 anos ele perdeu a mãe dele. Então a gente meio que foi construindo juntos esse lugar da dor para transformar, porque a ideia da peça é falar sobre o luto, mas de uma maneira otimista. Então esse era o desafio, assim, como fazer uma peça que fale sobre dores e perdas que todos nós vamos passar em algum momento da vida, mas de uma maneira otimista, assim, se é que há, né? Então, vamos tentar encontrar, se existir, vamos encontrar. Como, sabe, a gente terminar o espetáculo falando de uma perda familiar, mas que as pessoas saiam com vontade de continuar vivendo e que olhando de uma maneira otimista para um acontecimento que faz parte da vida, né? Exatamente. Nossa, que lindo isso, porque eu imagino que deve ser um desafio e tanto, né? Porque é um assunto que por si só de pensar no assunto sem se aprofundar muito, a gente já acaba trazendo um peso, né? Sim. Então, deve ser muito difícil tentar trazer um olhar otimista, que existe esse olhar otimista, sim, mas que acho que a maioria das pessoas acaba deixando ele de lado, né? Sim, a gente tem dificuldade, inclusive, quando eu falo um pouco sobre o tema da peça, tem gente que tem muito medo de assistir, porque falar sobre o luto e assistir isso e tocar nessas feridas a gente não quer olhar, né, para a finitude da vida. Mas eu acho que a importância de você olhar para a finitude da vida é você encontrar a beleza disso, assim. Isso é tão importante porque não é deprimente você olhar, você saber que você vai morrer, que você vai morrer, que eu vou morrer. E a gente ter essa consciência, isso faz com que a gente fique cada vez mais vivo e mais interessado pelo outro e pela própria vida, né? Sim, é verdade. Então, assim, eu acho que você assistir e saber disso e ter isso o tempo todo perto de você, não é uma coisa negativa, pelo contrário, é uma coisa de eu preciso aproveitar o meu dia, eu acho que até entendeu? chega a impulsionar você a viver. Exato, a viver, a ser feliz, a tratar o outro bem, é agora, né? Sim. Isso dá uma sensação de presente pra gente, assim, sabe? De você aproveitar o hoje, sabe? Eu tô comendo pipoca aqui e tô feliz fazendo isso. Então, eu tô aqui com você conversando e tô aqui agora, prestando atenção em você, sabe assim? Então isso é muito legal, eu acho que é muito importante. Né? É mesmo, nossa, concordo 100% com isso que você está falando. E na peça você é o Edu, é Edu mesmo o nome? Você consegue enxergar características suas nele e vice-versa? Porque se você falou que escreveu a peça, mesmo sendo uma ficção, baseado em um fato que aconteceu na sua vida e te marcou muito, você sente que, de alguma forma, você tem aprendido um pouco com o seu personagem? Ou que você colocou características suas, muito suas nele, coisas assim? Eu coloquei muitas características minhas. É o personagem que mais se aproxima de mim, assim. Eu falo que é quase uma desculpa, o nome Edu. A gente, no começo da peça, tem um pouco essa brincadeira. Será que é o Edu ou será que é o Rafael? Então, a brincadeira da peça é essa, assim. As pessoas saem muito me perguntando o tempo todo, mas o que é seu? O que é você? Quem é você ali dentro? Tudo sou eu, né? E tudo não sou, porque é uma narrativa, é uma construção, é uma narrativa ficcional. Mas tudo sou eu, porque eu emprestei coisas muito pessoais ali, né? Minhas e dos outros. Então, não deixa de ser assim, né? É um disfarce que eu uso para contar essa história, mas na verdade eu empresto quando eu faço, por exemplo, minha irmã, a história da irmã do Edu, eu empresto características da minha irmã. Então, as minhas lembranças, elas me ajudam a formar os outros personagens, né? Então, as referências que eu tenho. Então, é isso, eu tento ir um pouco no lugar universal, né? Do que a pessoa imagina, o que ela imagina da mãe, do pai. Então, eu tento ir um pouco nesse lugar, mais que as pessoas vão se identificar também, né? Então, mas é meio isso, assim. Obviamente que esse espetáculo especificamente eu empresto muito mais de mim do que eu elimino características, porque geralmente sempre me chamam para fazer personagens que têm características mais fortes, assim. Então, já fiz Gago,
Já fiz vários personagens, sei lá, um autista, já fiz personagens que têm características que você tem que compor. Sim, né? Tem que criar mais. Esse personagem eu tentei dissolver, assim, essa construção, assim, o mais humano, mais perto de mim, assim. Que legal. Eu queria que fosse um narrador, eu contando pra você agora aqui essa história, entendeu? Então, nossa, muito, muito legal mesmo, porque é meio que o oposto do que você faz com os outros personagens, né? Também não deve ser um trabalho fácil, muito pelo contrário. É um trabalho de muita exposição, eu acho. Sim, eu imagino. Algumas pessoas que me conhecem muito, elas terminam a peça e vêm conversar comigo e falam, nossa, que coragem sua fazer assim e contar e não sei o quê. Porque, obviamente, eu emprestei coisas muito pessoais, né? E eu acho que esse é o grande desafio, mas também é a grande beleza de você dividir as suas histórias também, né? Sim. E aí, só pra fechar, eu queria que você contasse um pouquinho o que a gente pode esperar desse ano, as novidades, e chamasse o pessoal pra assistir a sua peça e passasse os dias, as informações, assim, de serviço. Tá. Bom, eu vou lançar essa série, Chuva Negra, esse ano ainda, então quero convidar todo mundo para assistir quando a gente lançar no final do ano. Chuva Negra no Canal Brasil. E eu estou em cartaz com o espetáculo Baby, Você Precisa Saber de Mim, no Teatro Eva Hers, que é ali dentro da Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Sábado às 8 horas, domingo às 3 da tarde. É um horário bem legal, às 3 da tarde, que você pode assistir o espetáculo, que dura mais ou menos 1 hora e 20, e aí depois comer, dar um passeio pela Paulista e tal. Então, quero convidar vocês para assistir Baby, Você Precisa Saber de Mim. E é isso. Ai, maravilhoso. Muito obrigada, muito sucesso. Obrigado. Tô super ansiosa para assistir a peça também. Obrigado e parabéns.